Olá, estamos aqui para mais um vídeo da semana e dessa vez eu pedi ajuda porque eu tava sem ideia sobre o que falar, sobre o que trazer. E aí eu fiz uma caixinha de sugestões de temas lá no meu Instagram e recebi alguns que a gente vai falar aí ao longo, tá? Enfim, das semanas. Então, até agora, porque tá lá aberta ainda, a gente recebeu lá sobre mudanças, acho que foi o Maurinho que sugeriu, a Lu que sugeriu sobre pausas, a Simone sobre o medo do sucesso. E aí o tema que eu vou falar hoje foi um tema de sugestão da Tassiana sobre comunicação no isolamento. E aí ela falou sobre a importância, necessidades e possibilidades diante disso. Eu troquei uma ideia rápida com ela porque essa parte de comunicação é muito ampla e ela me falou um pouquinho da realidade dela. Ela trabalha com idosos, ela atende no SUS, então idosos, e sobre essa falta, né, de acesso, né, às tecnologias e como que esses idosos eles sofrem com esse isolamento sem, né, enfim, ter esse contato como eles estavam acostumados. Ela falou o seguinte, ó, nessa conversa. Ela falou: e nós, jovens e adultos, que temos tantas possibilidades, estamos fazendo como? Fazendo o quê? Né? Então, diante disso, para mergulhar nesse tema de comunicação, eu acho que não tem como a gente não falar sobre criação de vínculos também relacionais, né? Porque a comunicação, ela é um recurso para que a gente possa, então, manter um vínculo, manter uma relação. E para falar sobre vínculos, a gente precisa falar sobre a nossa sociedade de hoje e como que a gente cria os vínculos dentro de uma sociedade que é líquida. E aí, é claro que eu vou trazer aqui Bauman, então eu tenho aqui a vida líquida, a modernidade líquida, eu tenho amor líquido lá, né? Eu tenho a sociedade individualizada, enfim, Bauman é vida, é necessário, né? Ele é incrível porque ele traz justamente essa visão do quanto que hoje, né? Enfim, a gente vive nessa sociedade em que tudo é muito rápido, em que tudo escorre, né? Pelas nossas mãos de uma forma líquida e que não é de agora, tá, gente? Isso não vem com isolamento, porque eu escutei o Bauman pela primeira vez, eu tava na faculdade ainda, eu me formei em 2007. Então, assim, desde lá já existia esses termos e já existia esse desafio na criação dos vínculos dentro dessa sociedade que muda o tempo inteiro, que vem com uma questão da globalização, que a gente pode falar aí sobre a questão da cultura do consumo, porque tudo tem que ser consumido muito rápido, nada pode durar, porque se dura eu não vou ganhar. Então, a rapidez, né, ela faz parte do estilo hoje de vida. É que eu acho que com a pandemia e com o isolamento, isso trouxe um aumento, um reforçador, né, diante disso, né, nossa, hoje minha rua tá meio barulhenta. Hoje trouxe um reforçador, né, no sentido em que, como a gente só tem a tecnologia para se relacionar, a gente perdeu os outros espaços em que, de repente, a gente poderia viver um relacionamento não tão líquido. Mas a tecnologia, ela traz a liquidez pura ali. Por quê? Eu posso lá bloquear se eu não quiser, né, mais ter relacionamento com alguém. Eu posso simplesmente desfazer as amizades com um clique. Então tudo passa muito rápido, a gente acaba escolhendo, né? Escolhendo, bem entre aspas, as bolhas, né? E as pessoas que têm uma opinião muito mais parecida com a nossa. E isso faz com que a gente não crie ou então não desenvolva uma habilidade social, né? De se relacionar, de manter o relacionamento que dá trabalho. Então, assim, se dá muito trabalho, eu descarto facilmente, né? E aí, eu vou trazer aqui, eu me empolgo com esse tema, porque eu acho que ele é um tema muito importante. Obrigada, né, Tassiana, aí pela sugestão, e todo mundo, a gente vai falar sobre os outros temas. Mas, ó, aí eu vou ler um trechinho aqui, que tá na introdução ainda, da Vida Líquida, né, que ele fala, né, é o termo líquido moderna. É uma sociedade em que as condições sobre as quais agem seus membros mudam num tempo mais curto do que aquele necessário para a consolidação. Em hábitos e rotinas das formas de agir. A liquidez da vida e da sociedade se alimentam e se revigoram mutuamente. A vida líquida, assim como a sociedade líquido moderno, não pode manter a forma ou permanecer por muito tempo. Um pouquinho mais para frente. A vida líquida é uma sucessão de reinícios e precisamente por isso é que os finais rápidos e indolores, sem os quais reiniciar seria inimaginável, tendem a ser os momentos mais desafiadores e as dores de cabeça mais inquietantes.
Um pouco mais pra frente, aí ele define, né? Do princípio ao fim, a ênfase recai em esquecer, apagar, desistir e substituir, né? Então, manter, né? Manter algo dá muito trabalho. Manter uma comunicação, manter uma relação, manter um vínculo é uma coisa que de repente não é tão valorizado mais hoje não, porque a gente tá mudando o tempo inteiro. Então, como que é a comunicação dentro dessa sociedade, dentro dessa modernidade líquida, em que tudo muda? Qual que é o trabalho, né, que a gente, e aí trazendo a pergunta aqui dela, nós jovens, né, e adultos, que temos acesso a essa tecnologia, e a gente sabe que não é todo mundo que tem, como é que a gente se responsabiliza para manter relacionamentos, de repente, um pouco mais profundos, dentro dessa comunicação que muda o tempo inteiro. Então é muito mais fácil você ir lá e desligar, né, do que você ter o trabalho de manter. Desenvolver essa habilidade social que a gente precisa, né? Nós somos seres relacionais como natureza. Então, tipo, a gente não consegue viver sozinho, a gente precisa sim aprender a se relacionar. Mas agora, qual que é a ilusão de que eu tô me relacionando de acordo com a quantidade de pessoas que eu tenho na minha vida? Tava conversando com os amigos esses dias, né? O quanto de repente, né, nesse período, e não só agora, nesse período de pandemia, mas talvez isso tenha afirmado muito mais, quais são os vínculos que a gente mantém e quais são os vínculos que a gente quer manter, porque realmente são saudáveis pra gente. Porque não é também, né? Tipo, a gente tem que tomar um cuidado pra não entrar no outro lado, né? Então a gente tem que ser legal com todo mundo, a gente tem que estar bem com todo mundo, a gente tem que ter amizade com pessoas que não são bacanas e que têm caráter, que de repente são muito contra aquilo que a gente acredita e é contra os nossos valores. Não é isso que a gente tem que manter. Mas como é que a gente mantém os vínculos com aquelas pessoas que são importantes pra gente, né? E aí eu, enfim, vou dar outro exemplo, inclusive alguns desses amigos são dessa época, mas eu tenho amigos que eu conheço desde os 4 anos de idade. E são amigos, não são muitos, né? Cabe numa mão. Mas assim, são amigos que me conhecem, que eu conheço, e a gente mantém um vínculo, a gente mantém uma comunicação, mesmo que mais espaçada. Às vezes não dá pra falar todos os dias. Mas como que a gente vai criar, né, uma rotina em que a gente vai se olhar, em que a gente vai se permitir, em que a gente vai existir ali dentro dessa relação, né? Não sei, Tassiana, se eu respondi as suas perguntas, né? Se eu trouxe aí aquilo que você esperava, senão você pode me falar, tá bom? Que aí eu vou falando mais. Mas assim, eu senti de trazer sobre, né, enfim, tudo isso, né, talvez de uma forma meio bagunçada, né, mas então, é só para resumir e pra gente fechar. Quando a gente fala de comunicação e dentro de uma comunicação dentro de um período de isolamento, em que os relacionamentos, eles são, né, muito mais necessários, a gente pode dizer, porque a gente tá sozinho. Então, quando a gente olha pro lado, a gente entende que a gente tem alguém ali. Isso faz com que a gente consiga suportar esse isolamento e essa dor e esse caos que o mundo tá muito, muito melhor, né? Porque a gente entende que nós temos esse vínculo, que nós existimos por meio dessas relações também, nós não estamos sozinhos, né? Como é que a gente vai falar sobre comunicação sem falar desse vínculo que a gente precisa aprender muitas vezes ou reaprender, né, com os antigos, com esses idosos, de repente, né, nem sei como dizer, mas assim, que criavam relacionamentos de uma outra forma. Não tô dizendo que a gente não cria hoje, né, mas como é que a gente cria as nossas relações, né? Com quem que a gente mantém os vínculos? E como que a gente mantém essa comunicação, mesmo que seja de uma forma virtual? Que dá pra gente conseguir manter essa comunicação tecnológica com vínculo, com presença, né? A gente só precisa entender como, a gente só precisa se questionar e trazer, eu acho que isso pra dentro. Enfim, acho que falei demais, me dei uma perdida aí nesse final, mas espero
ter te trazido aí, Tassiana. Obrigada aí pela contribuição. E semana que vem a gente volta com mais. Aí eu vou ver quais essas sugestões, vou ver se chega mais. Então, obrigada a todo mundo que tá sugerindo. Eu gosto disso porque a gente tem uma interação e eu vou trazendo aquilo que tem a ver, né? E, enfim, vocês que estão ouvindo a gente que sabem dizer o que é melhor, tá bom? Então, um beijo, até a próxima.